Calendário do futebol brasileiro é coisa de maluco, né? O primeiro jogo a ser analisado aqui no AFC Dicas, das partidas de domingo da 20ª rodada do Brasileirão, é o jogo que abre o segundo turno, para Palmeiras e Vasco. Na verdade, o mando é do Vasco. Mas esse jogo não aconteceu no primeiro turno. Ou seja, eles vão jogar pelo segundo turno, mas ainda não jogaram pelo primeiro. O que não tem de maluquice, aliás, começando maluco, né? Mas o que tem de maluquice lá no Brasileirão, não tem de maluquice, confundir tudo, né? Aqui no AFC Dicas. O importante é que nós estamos aqui e o nosso mito Lucas Tadioto vai analisar mais esta rodada, os jogos de domingo. Esse campeonato confunde muita gente, hein, Tadioto? Olha, se confunde, mas é uma situação excepcional. A gente está aqui no momento, né, de pandemia ainda rolando, então a gente tem que levar em consideração isso aí. Que bom que o futebol está acontecendo aí, que bom que o Campeonato Brasileiro conseguiu se realizar, né, tá em andamento, e o nosso papel a gente vai cumprir, que é trazer aqui as análises das equipes aqui, dos confrontos, seja no primeiro turno, no segundo turno, no primeiro turno lá no final do ano, no início do ano que vem, não sei quando vai ser o jogo, mas a gente vai analisar aqui. A gente vai analisar então agora aqui os jogos desse domingão. Tem jogos excepcionais aqui para a gente falar, com destaque para esse jogo aí de Vasco e Palmeiras, que olha, é um duelo interessante, hein? Duelo dos portugueses, e tem Atlético Mineiro e Flamengo também, que é o grande clássico da rodada. Vasco e Palmeiras não aconteceu no primeiro turno, porque era aquela rodada que, em meio aos estaduais, né? O Palmeiras estava lá na final do Paulistão contra o Corinthians. Bom, vamos começar por ele então, Tadioto, sem nenhuma confusão. Vasco e Palmeiras, o confronto ali do Ricardo Sapinto, técnico do Vasco, com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que já foi assistente técnico do Ricardo Sapinto lá em Portugal. Eu tô bem curioso para ver esse jogo, não pelos treinadores portugueses em si, mas para ver o rumo que essas equipes vão tomar no campeonato. A gente já tem aí o Sapinto já alguns jogos já comandando o Vasco da Gama, e tem o Abel Ferreira, que está estreando no Campeonato Brasileiro, né? Fez a sua estreia no time aí na Copa do Brasil no meio de semana e agora tem a sua primeira partida pelo Brasileirão aqui para comandar a equipe. Eu não acho que ele vá fazer uma transição tão pesada assim já agora daquele time que o Cebola vinha treinando, aí o antigo interino do Palmeiras, porque aquele time vinha numa sequência muito interessante e já estava com uma mecânica de jogo bem bacana. Agora, para enfrentar essa equipe do Vasco fora de casa, o Palmeiras vai ter alguns problemas aí. O principal deles, no meu ponto de vista, é a ausência do Wesley, que é um menino que o Palmeiras tinha descoberto aí há pouco tempo e que era o que a gente viu mais próximo aí de substituto do Dudu, porque era um jogador rápido, um jogador agudo, que busca finalização a todo momento e que participa muito dessas jogadas de contra-ataque que vem sendo aí a bola mais forte do Palmeiras nesse momento pós-Luxemburgo, dá para se dizer, né? Então, essa promoção do Felipe Melo de zagueiro para volante também eu achei muito interessante, deu uma dinâmica melhor na saída de bola do Palmeiras, e eu acredito que o Abel Ferreira tende a manter essa dinâmica, pelo menos nos primeiros jogos, até ele encontrar aí as soluções que ele busca para a equipe do Palmeiras, que, óbvio, ainda tem alguns problemas a serem resolvidos, né? Do outro lado, o Vasco tem dificuldades porque aquela dupla que a gente viu no início da temporada ali com o Benítez e o Cano, que fazia gol quase todo jogo, né? Era o, como a gente chama na linguagem do futebol, o arco e a flecha, né? Eles se complementavam ali, um deixava o outro em condições de marcar muitos gols. Não vem mais dando tão certo assim. Então, o Vasco enfrenta dificuldades, está numa situação complicada da tabela, né? E teve um jogo no meio de semana bem cansativo pela Sul-Americana contra o Caracas da Venezuela, classificou, mas foi bem complicado. Aqui, para mim, a minha entrada é Palmeiras para vencer o jogo, pagando odd de 1,95. Não recomendo você entrar numa odd abaixo de 1,90 aqui. O valor está acima de 1,90. Eu gosto de pegar ela aí a 1,95, pelo menos o Palmeiras, para vencer o Vasco fora de casa nesse final de semana.
Nós estamos com a tela da Instabet, você já viu aí, né? Cheiona na tua tela, porque é a casa que está conosco aqui durante o mês de novembro no Brasileirão, no AFC Dicas. Próximo jogo, Tadioto, Inter e Coritiba, o jogo aí no Rio Grande do Sul. Temos análise para esse jogo aqui também, mas não tenho tanta confiança. Vou te dizer o seguinte, eu gosto de trabalhar jogos do Internacional porque, sobretudo no Campeonato Brasileiro, o Internacional dá um bom padrão tático, faz algumas coisas assim, com uma repetição considerável que a gente pode levar muito em conta. Uma delas é a intensidade no início dos jogos. O Inter tem aí os primeiros 15 minutos da partida sempre... quando joga em casa, principalmente, muito intensos. Então, a gente trabalhar para pegar um gol do Inter nesses primeiros 15 minutos faz muita diferença, é uma entrada de bastante valor. Então, eu gosto de fazer entradas a favor do Inter pré-live, justamente para não perder esses minutos iniciais da partida, né? O Inter tropeçou na última rodada do campeonato, não foi um problema mais sério porque os outros times ali que disputam a liderança também tropeçaram, né? O Flamengo e o Atlético Mineiro. Eu acho o Curitiba um time dos mais fracos do campeonato a nível de marcação, uma marcação muito espaçada, que não dá aquela pressão, sobretudo no jogador que tem a bola do outro time. Isso para mim faz muita diferença quando eu vou analisar um cenário de leitura de jogo aí para fazer apostas, né? O Inter tem um grande problema que não joga o Galhardo. O Galhardo foi expulso no último jogo, né, que o Internacional perdeu. E essa expulsão, além da derrota do Inter na última partida, essa expulsão prejudica o Inter agora contra o Curitiba, porque o Galhardo é o principal jogador da equipe, artilheiro, vive uma excelente fase, e sem ele o futebol do Inter sofre um pouco. É por essa questão que eu ainda não estou tão seguro para fazer essa aposta. A minha entrada seria no Inter -1, handicap asiático, tá pagando odd 2, eu acho a odd boa, eu acho que ela só está boa assim porque o Galhardo não vai jogar, né? Então a odd que era para abrir nesse -1 aí, ali perto de 1,78, 1,80, tá abrindo em 2, é por isso que eu vou fazer essa entrada pré-live a favor do Inter, -1 handicap asiático. Vamos lá para Galo e Flamengo, porque é o grande jogo da rodada por vários aspectos. Pelo aspecto da classificação do campeonato, são dois times que estão brigando lá na ponta. Pelo aspecto da rivalidade, porque é uma rivalidade muito grande entre essas duas equipes. E pelo aspecto da expectativa de um bom futebol, né? Que são dois times que vêm jogando futebol bonito de se ver. Então, para mim, esse aqui é o principal jogo dessa rodada. Eu tenho muita expectativa para ver essas equipes, porque a gente vê dois times que jogam numa intensidade de um futebol que parece futebol europeu às vezes, sabe? Eles jogam eu acho que não só pela natureza dos treinadores, mas são equipes que foram montadas pensando num futebol de alta intensidade, alta velocidade. Então a gente pode esperar aí um jogo com ritmo quente aí já nos primeiros minutos, né? São duas equipes que buscam bastante o gol, mas também por isso tem alguns problemas defensivos, não tem ainda aquele equilíbrio que a gente espera de equipes completas como essas aqui que a gente gostaria de ver no campeonato. Mais ainda o Atlético Mineiro, porque aí eu acho que tem uma questão também da qualidade individual dos jogadores, que o Flamengo tem mais. Eu acho que o Flamengo tem peças mais qualificadas e por isso não tem ainda tantos problemas defensivos como tem o Atlético Mineiro. Claro, tem a mão do treinador aí, que o Sampaoli, ele é muito bom em fazer times ofensivos, mas defensivamente os times ainda têm algumas dificuldades, né? Eu queria trabalhar over nesse jogo, para mim é um jogo que tem um claro cenário over aqui, só que as odds não me deixam fazer nada no over aqui, porque a linha de over do jogo está em 3, eu acho que é uma linha muito agressiva para o futebol brasileiro, mesmo sendo duas equipes aí que tem um volume muito grande de finalizações a gol e também que sofrem bastante, mas aqui eu acho que o Flamengo leva uma leve vantagem justamente pela questão da individualidade dos jogadores, né? Então, Flamengo DNB pagando 1,90 é a minha entrada pré-live para esse jogo. Para quem não sabe, o DNB é o empate anula a aposta, né? Se o jogo acabar empatado, o seu dinheiro é devolvido. Vitória do Flamengo a gente ganha, derrota do Flamengo a gente perde, simples assim.
Então, Flamengo com empate anula, pagando 1,90 minha entrada para esse jogão aí. Duelo paulista, Bragantino, Red Bull Bragantino e Santos se enfrentando em Bragança Paulista. Então, já teve esse jogo aí algumas vezes nessa temporada e foram sempre jogos legais, mas eu tento escapar de equipes que não têm um padrão tático muito definido, que jogam de um jeito num dia e no outro dia jogam diferente, e o Bragantino, para mim, é uma dessas equipes, tem algumas dificuldades, por isso eu não pretendo trabalhar esse jogo pré-live. Próximo jogo aqui é Bahia e Botafogo. Botafogo de Dom Ramon, né? Anunciou aí o novo técnico, o argentino. Não sei se ele vai estrear já nesse jogo, acho até improvável, mas enfim, é uma atração já o Botafogo tentando se reformular diante de um Bahia que joga em casa e vem empolgadão, né? 5-0 no Melgar, a classificação na Sul-Americana. Essa classificação aí anima o time, mas no Brasileirão o Bahia precisa melhorar, né? Eu também não gosto de trabalhar equipes que recém trocaram de treinador, porque essa troca de treinador, e principalmente numa situação como é a do Botafogo, que estava já com o interino do interino, então o treinador que chegou vai ter muito trabalho, vai vir diferente o Botafogo com certeza, então é outro jogo que eu vou ficar de lado porque eu não tenho uma análise muito precisa do que vai ir a campo nessa partida aqui. Ramon Dias, né? Só para eu dar a informação completa, Ramon Dias, multicampeão pelo River Plate na década de 90, é o novo técnico do Botafogo. Ceará e Sport, é o clássico nordestino, nosso próximo jogo, tá, Dioto? Então, esse jogo aqui envolve muitos componentes de rivalidade, né? Por ser um duelo aí do Nordeste, duas grandes equipes, duas grandes torcidas. É outro daqueles jogos que a gente fica triste de não ter torcida no estádio, porque com certeza seria uma festa bem bacana, né, no Castelão, esse jogo aí. Eu acho que o Ceará leva uma vantagem aqui para esse confronto. Eu prefiro não trabalhar nessa partida porque confrontos assim a gente precisa prestar muita atenção em cenários que podem acontecer no jogo, que o jogo mesmo muda muito de figura durante a partida quando tem dois times assim que são parelhos, como são o Ceará e o Sport. Então, por isso, eu pretendo não trabalhar nesse jogo aí também, mas quero fazer, quem sabe, alguma coisa no live, e aí eu mando lá no Telegram pra galera. E pra gente encerrar esta rodada cheia, né? Fazia muito tempo que no final de semana, sábado e domingo especificamente, não tinha os 10 jogos da rodada. Vai acontecer, está acontecendo nesta semana, é o duelo tricolor Fluminense e Grêmio jogando no Rio de Janeiro. Esse jogo também é um jogo bem interessante da gente acompanhar, porque o Fluminense vem muito bem no campeonato. O Odair Hellmann conseguiu colocar esse time aí numa condição coletiva, digamos assim, que é muito... não dava para esperar que isso fosse acontecer com esse plantel do Fluminense, que de fato tem muitas limitações, e o Odair está fazendo essa galera jogar muita bola. O Grêmio vem numa ascensão no campeonato também, está melhorando. A questão é que a prioridade clara do Grêmio são as competições de mata-mata. E isso dificulta muito a gente analisar, porque não se sabe qual equipe o Grêmio vai colocar a campo contra o Fluminense. Eu não sei se vai ser um time misto, se vai ser um time reserva, se vai ser um time titular, com algumas peças mescladas, ninguém sabe. Então, isso prejudica muito a gente analisar pré-live esse jogo. É um jogo que eu quero sim acompanhar, quero fazer alguma entrada em live nessa partida, mas pré-live eu não tenho condição de analisar, justamente por não saber qual equipe o Grêmio coloca em campo contra o Flusão aí. Muito bem, deixa eu tirar aqui a tela da Instabet, mas você está convidado para conhecer a Instabet, para participar do nosso bolão. Se o bolão do Brasileirão ainda estiver rolando enquanto você vê esse vídeo, depende ali do momento, você obviamente está convidado a participar. Se a rodada já tiver começado, aí você participa do bolão da Copa do Brasil, tá? Que vai ter bolão da Copa do Brasil no meio de semana também, valendo R$5.000 da Instabet. R$5.000 em bancas na Instabet. Aliás, semana que vem também tem vídeo da Copa do Brasil. Rodada cheia, 10 jogos pra gente trabalhar e se divertir no final de semana. Valeu, Tadioto, a gente se encontra na semana que vem. Valeu, Gasparini, valeu mais uma vez para nossa audiência, um grande abraço, até semana que vem.